graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus tem uma palavra para você. Eu quero orar por você, meu amado e querido irmão, irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de orar, eu quero ler uma passagem muito linda aqui no Evangelho de São Mateus, que Pedro faz uma pergunta. Pedro, ele faz uma pergunta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele faz uma pergunta para Jesus, e é uma das perguntas que, se nós colocarmos em prática hoje, louvado seja o nome do Senhor, é uma pergunta de salvação. No Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, Pedro fala assim com Jesus: então Pedro, chegando-se a ele, que é Jesus, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Pedro, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde essa pergunta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele quis dizer até 7, louvado seja o nome do Senhor. Imagina ele estar passando no coração de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê, igreja? Jesus, ele veio trazer o amor. Jesus, ele veio trazer a paz. E a pessoa que não perdoa o seu irmão, ele fica acorrentado. Dentro dele mesmo, ele fica angustiado. A pessoa que é atormentada, a pessoa que é apedrejada, a pessoa que é julgada, louvado seja o nome do Senhor. O julgador, geralmente, ele fica bem. Mas aquela que é julgada, se ela absorver aquele julgamento para ela, entra dentro dela, fica corroendo o coração, angustiando o coração. Mas eu tenho uma palavra para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer o quê? Ilimitado. E no 35 diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se não perdoardes em vosso coração, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, irmãos, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, os nossos perseguidores, o Senhor também não vai nos perdoar. Por quê? Quem perseguiu Jesus? Quem matou Jesus? Jesus, e antes de morrer, ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, igreja, quando nós absorvemos aquelas palavras contrárias, pessoas que nos magoam, pessoas que nos entristecem, quem fica acorrentado é eu e você. Quem fica amargurado é eu e você. Mas a Bíblia diz que dentro da igreja, que é eu e você, tem o Espírito Santo de Deus. E quem que é mais forte? É o Espírito Santo de Deus ou é a luta, as provações, a perseguição? Quem é mais forte é o Espírito Santo de Deus. Então você não deve absorver aquilo que as pessoas falam com você. Eu sou exemplo disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou pastor, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas pessoas gostam que eu prego, muitas pessoas não gostam, muitas pessoas gostam de mim, muitas pessoas não gostam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque eu faço as coisas ruins. A minha vida é orar 24 horas, acordo orando, levanto orando, durmo orando, louvado seja o nome do Senhor, e lendo Bíblia. Mas só que Jesus foi perseguido. Jesus não fazia também mal a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus foi perseguido, eu e você também vamos ser perseguidos. Mas só que nós não devemos absorver dentro de nós aquela mágoa, porque fica corroendo. Você não dorme bem, você não consegue se dialogar bem, você não se alimenta bem. Louvado seja o nome do Senhor. Você não consegue dar lugar para o Espírito Santo de Deus, porque fica uma guerra espiritual dentro de você. Então qual é o segredo? Louvado seja o nome do Senhor. E antes, se você não consegue muitas vezes perdoar, porque o ser humano é o instinto do ser humano. Se você não consegue muitas vezes perdoar, o que você faz? Quando vem aquela seta, quando vem aquela palavra, você sai fora. Você sai fora. É como alguém vem para tapar uma pedra em você, você sabe que aquela pedra vai vir naquela direção. Então você já fica observando aonde vai vir aquela pedra. Na hora que aquela pedra vir, você sai fora, você puxa o seu corpo fora. Aí aquela palavra vai, passa direto, ela não atinge a sua vida. Então muitas pessoas hoje estão acorrentadas dentro de casa, muitas pessoas estão magoadas, muitas pessoas podem até perder a salvação. Por quê? Se não haver perdão, Jesus não vai vir buscar a igreja do Senhor, ela é perdoadora. Então se você tem esse instinto dentro de você: pastor, eu não consigo perdoar, então não absorve aquelas pessoas que lançam a palavra contra a sua vida, quer te magoar, quer te ofender. Louvado seja no alto e meia, está lançando palavra contra a sua vida, está tentando, em vez de você de ajudar, está atrapalhando. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, igreja, está falando de seres humanos, porque seres humanos são falhos, são pecadores.
Então, essa palavra-chave para você, não absorve aquilo que vem de mal para você, absorve aquela coisa que vem de bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo que vem de bom para mim, para você, você absorve e toma posse, mas o que vem de ruim, deixa passar direto, igreja. Repreende e deixa passar direto, tira o corpo fora. Mas se você botar o corpo na frente e deixar atingir seu corpo, vai te acorrentar. Aí você vai ficar acorrentado. Eu não quero perdoar, eu não consigo perdoar, porque a palavra foi muito forte. Por quê? Você recebeu a palavra. A partir do momento que você não receber a palavra, você não vai ter mágoa dentro do seu coração. Você não vai ter, louvado seja o nome do Senhor, eu tenho que perdoar ou não tenho. Não, por quê? Porque aquela palavra, ela passou direto. Aquela palavra, ao contrário, contra a sua vida, tem que passar direto. Porque a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio 28, aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Amém? Então, se você é abençoado, aquele mal não vai te atingir. É um segredo, igreja, para muitas pessoas que estão nesse momento e vai me ouvir e vai falar, pastor, realmente eu tenho uma dificuldade para perdoar, porque é muita afronte, é muita perseguição, muita humilhação. Mas então você não absorve as coisas ruins, igreja. Absorve as coisas boas. É igual você ter um saquetel. Pega um saquetel, bota um do lado um saquetel furado e um saquetel, um fundo bom, normal. Aquele saquetel furado é para as coisas ruins passar direto. E aquele saquetel bom, você coloca as coisas boas. É igual você sair fora, igreja. Você tem que sair fora do mal. A Bíblia não fala fugir da aparência do mal. Se aquela coisa está te fazendo mal, o que você faz? Sai fora. Se desvia do mal, se desvia do caminho do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas eu tenho uma pessoa que me persegue em palavras direto. Mas por quê? É porque você muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, está deixando isso acontecer. Você não pode deixar. E antes de chegar o mal até a sua casa, e antes de chegar uma palavra contrária sobre a tua vida, você tem que ter o quê? Visão de águia. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar no seu coração aí. Essa palavra, não atende esse telefone. Talvez você atende um telefone para receber uma palavra de bênção, você acaba recebendo uma palavra de maldição. Aí o que acontece? Você fica angustiado, você fica triste, fica abatido, não quer ir para a igreja mais. Aí muitas vezes você perde a salvação por causa daquela palavra. Aí o próprio Jesus disse: o que sai, o que contamina é o que sai. Então muitas pessoas estão sendo contaminadas por muitas pessoas que não estão vigiando o que estão falando. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar então em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, recebe aí. Porque, igreja, a Bíblia diz: se não perdoar, não herdará o reino dos céus. Mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a tua força, e amar o seu próximo como a ti mesmo. E o seu próximo é aquele que te persegue, seu inimigo. Então, se você não consegue perdoar o seu inimigo, foge dele. Amém, Senhor Deus e Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus só sabe que eu sou pó, eu sou cinza, eu sou pequeno, mas o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é meu socorro bem presente na angústia, Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, que eu oro, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que tem necessitado de um milagre, ó Pai. Pessoas que têm necessitado, Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Jesus querido, Jesus amado, de uma porta de emprego aberta, Senhor, pessoas que muitas vezes estão acorrentadas, Senhor, no perdão, ali não conseguem perdoar, estão angustiadas, pessoas, Senhor, que param de caminhar, que param de buscar o Senhor, Pai amado, Pai querido, porque lançaram palavra contrária contra ela, mas a culpa não é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus só faz as coisas boas. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, e Deus veio para dar vida e vida com abundância. Então recebe só as coisas de Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus disse: no mundo terei aflição, mas terei de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então nós venceremos o mundo. Jesus, ele profetizou, é uma promessa de Jesus para nós vencer o mundo. Então por que você não vai vencer o mundo? Porque muitas vezes você absorve, louvado seja o nome do Senhor, as coisas ruins que vêm sobre você. Aí você pega seta, pega dardo inflamado. Por quê? Porque você recebeu aquela palavra. Não, você tem que receber essa palavra assim, ó: não temas que eu sou contigo. É Deus que te ajuda. Se você deitou e acordou, foi porque o Senhor te sustentou. O seu casamento é de Deus, porque se Deus permitiu você casar, é porque Deus tem promessa no meio da sua vida, do seu marido, da sua família, dos seus filhos. Então, igreja, você tem que receber essa palavra de bênção, não receber uma palavra ao contrário. Então, absorve a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ajunta e ninguém espalha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia
Bíblia é um manual espiritual para eu e você sobreviver. A Bíblia é uma sobrevivência aqui na terra, igreja, uma sobrevivência espiritual. Por que muitas pessoas, ali no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, fala que muitos que dormem, muitos que morrem? Por que, igreja? É tanto morte espiritual como morte material, por causa de palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Recebe em nome do Pai, e recebe em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão enfermas, pessoas estão doentes, pessoas estão acamadas, recebe o seu milagre em nome de Jesus. Pessoas estão desempregadas, não se preocupe, igreja, descansa no Senhor, porque a Bíblia diz que tudo há um propósito debaixo desse céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para tudo debaixo do céu. Então o propósito é de Deus na minha e sua vida. Então o propósito que Deus fez na minha e na sua vida, ninguém tira. O propósito é de Deus, não é meu, não é seu. Então recebe essa palavra em nome de Jesus, igreja amada do Senhor. Libera o perdão. Se você não consegue liberar o perdão, sai fora das palavras, se desvia das palavras ao contrário, louvado seja o nome do Senhor, e viva uma igreja de paz, porque você é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela tem paz, ela tem perseverança, ela tem longanimidade, ela tem fé. Então recebe essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Perdoa o seu irmão, porque Jesus, ele perdoou nós que somos pecadores na cruz do Calvário. A Bíblia diz que pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, um santo de Israel se deu a vida por nós pecadores. Amém, igreja? Então vamos pisar na pisadura de Jesus, vamos seguir a Jesus assim, obedecendo os mandamentos e a palavra do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a tua parentela, que Deus abençoe a sua semana, que tenha uma semana abençoada, próspera, uma semana cheia do Espírito Santo de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vai ser feliz com o seu esposo, vai ser feliz com a sua esposa, vai ser feliz com a sua família, com os seus filhos, e não olha para o defeito, olha para Jesus que é perfeito. Amém? Recebe essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.